Olá, boa tarde, amigos. No ar, mais uma edição do Opinião e Debate aqui pelo Sistema Regional de Televisão. Como sempre, reitero, todos os dias, é com muita alegria que eu chego até você agradecendo o carinho dessa audiência. Muito obrigada. E hoje eu convido a acompanhar a entrevista que farei dentro de instantes com o comunicador J. Melo, palestrante, que aqui vem hoje nos falar sobre liderança. Seja bem-vindo, Melo. Obrigado pela visita. Boa tarde. Boa tarde, Eliana. Boa tarde aos telespectadores. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez falando sobre liderança, motivação, comunicação, enfim, esses assuntos bastante momentosos. Muito bem. Dentro de instantes nós daremos início à entrevista. Você já sabe, estamos ao vivo. Ok, damos início então à entrevista de hoje. Eu tenho aqui o palestrante J. Melo, acostumado a dar tantos cursos, treinamentos nessa área de comunicação, motivação, liderança e, como ele mesmo disse, temas momentosos diante de tudo aquilo que se vive hoje, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida cidadã. Esses elementos, o desenvolvimento, a capacitação desses atributos faz toda a diferença, não é, Melo? Como é que você definiria hoje uma liderança real? A liderança, não existe uma maneira de você definir com uma só palavra a questão da liderança. A liderança ela pode ser situacional, inclusive, né? Por exemplo, hoje tem pessoas emergentes, de repente se transformam numa liderança, levantam uma bandeira e as pessoas vão atrás. Mas a liderança, tradicionalmente, se consegue definir da seguinte forma: é a pessoa que dirige como líder, a pessoa que encaminha, a pessoa que organiza, a pessoa, vamos dizer assim, que consegue conduzir pessoas. Essa é a liderança verdadeira, a liderança nata. Então existe também uma diferença muito grande entre chefia e liderança. O ideal seria que, para as empresas, existisse aí o chefe líder, quer dizer, o chefe servidor, aquele que lidera pela competência, pelo exemplo. Isso seria o ideal. A gente pode falar em liderança positiva e liderança negativa? Com certeza. Nós temos um exemplo muito presente na nossa vida brasileira hoje. Conseguimos aí a mobilização nacional, né? Diz, em função dos 20 centavos da passagem de ônibus. Não foram esses 20 centavos que fizeram com que isso acontecesse em todo o país. Na verdade, os 20 centavos, pode-se dizer, foi a gota d'água, né? Então, o que aconteceu? Surgiram as lideranças. A liderança positiva foi aquela que buscou mostrar que o povo tem força, tem competência para fazer reivindicações inteligentes. Por outro lado, nós tivemos as lideranças negativas que cuidaram de organizar grupos para depredar, para roubar, para estragar, para inclusive macular o próprio movimento. Então as duas lideranças foram eficientes. Então a gente compete a nós escolhermos qual a melhor liderança para a gente ter como, vamos dizer assim, como instigadora, como motivadora das nossas ações. A liderança positiva, aquela que reivindica com bases, aquela que une para trazer o melhor para toda uma comunidade, e a liderança negativa, que é aquela que fala, vamos fazer arruaça, vamos quebrar, vamos roubar, vamos depredar, vamos estragar tudo. São um exemplo muito claro de que na vida pessoal, na vida empresarial, existe sim as duas lideranças, a positiva e a negativa. Só que na empresa, por exemplo, toda liderança negativa, ela, quando existe uma positiva e muito presente, essa liderança negativa ela é detectada e ela é excluída. É uma laranja não muito saudável que pode contaminar as outras. Sim. Agora, quando você diz liderança nata, o que nos
nos sugere que o sujeito ou nasce líder ou não. No entanto, são competências que dá para aprimorar, desenvolver? Como é que se analisa isso? Com certeza. A pessoa ela tem uma predisposição para a liderança, algumas. Até é importante frisar que ser líder não significa ter vantagens para si. Da liderança se exige muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, né? Mas é uma coisa, ela nasce com aquela disposição de ajudar, né, de facilitar os caminhos, de abrir caminhos, de reivindicar e tal. Agora, muitas vezes, a liderança, ela precisa, aliás, não diria muitas vezes, sempre ela exige treinamento também. Ela precisa aprender a domesticar essa capacidade dela. Então, ela tem que passar por uma série de treinamentos para desenvolver, né, a sua liderança que é nata. Mas a pessoa não tem liderança nenhuma, mas ela tem alguma habilidade e ela quer se tornar um líder, nada impede que ela faça alguns cursos para desenvolver essa sua habilidade, né? E depois ela decide se ela quer realmente ser um líder ou não. O que muita gente diz é o seguinte: eu quero receber o que o meu chefe recebe por mês, eu quero ganhar o que o líder lá ganha, mas será que eu estou disposto a pagar o preço que ele está pagando? Da responsabilidade, da proatividade, né, da busca de conhecimento constantemente, de realmente conhecer o trabalho dele, executar para mostrar que sabe fazer, e saber dirigir, saber chamar atenção, saber punir, saber elogiar. Esse é o papel do líder. E a liderança, então, às vezes a pessoa, bom, eu então vou fazer um curso de capacitação, e ela desenvolve um conhecimento extraordinário em cima de um determinado serviço. Ele fala, bom, então agora você vai duplicar esse conhecimento, que significa o quê? Passar para os seus colaboradores, ou os colaboradores da empresa, o conhecimento que ela adquiriu. Aí, às vezes, ela acaba tendo problemas, porque ela é líder, ela conhece o serviço, mas ela não tem a comunicação assertiva, ela não consegue transmitir o conhecimento. Então, o líder, eu acho que ele tem a predisposição, ele nasce com essa predisposição, ela pode ser aprendida também, mas, acima de tudo, ela deve ser treinada, ela deve ser aperfeiçoada. E para isso existem muitos cursos que facilitam, que oferecem essas ferramentas para que a pessoa se desenvolva, se dê bem pessoalmente e também possa servir ao seu semelhante. O Melo, o ideal seria que o ensino, não é, valorizasse e despertasse, aprimorasse desde cedo essas competências também. Você, como professor que já exerceu docência na rede pública de ensino, pode dizer, o ensino hoje não favorece o desenvolvimento dessas lideranças. Não. Hoje, principalmente, as próprias escolas, as próprias empresas, todo mundo parece que tem um pouco de medo da liderança. Ao invés de se associar, de se aproximar das lideranças e tirar o que ela tem de melhor para oferecer, as pessoas falam, não, isso aí é uma liderança, toma cuidado, porque ele pode fazer isso, pode fazer aquilo. A liderança consciente, ela só faz o bem. Agora, ela tem consciência do seu poder, ela tem consciência de que ela pode influenciar na mudança de situações, na mudança de uma estrutura ultrapassada, né? Então, as escolas deveriam sim ter essa disposição de colocar lá uma matériazinha que pudesse falar sobre ética, sobre cidadania, sobre liderança, sobre motivação, sobre comunicação. Eu me recordo que quando eu fiz a minha faculdade, depois eu fiz pós-graduação também, nenhuma delas, nem na graduação, nem na pós-graduação, existia qualquer coisa com relação à comunicação. Então, o que adianta você ter um monte de conhecimento, ou uma competência extraordinária relacionada àquela função, se você não sabe, no caso do professor, no caso do líder, expor essas ideias, passar a transmitir essas ideias de forma assertiva, para que as outras pessoas também tenham isso como uma liderança inspiradora. Puxa vida, o camarada ele é bom naquilo, ele faz direitinho, e a gente percebe quando a pessoa ama aquilo que faz, né? Então eu vou fazer também. Isso seria o ideal, mas as escolas não se preocupam com isso. As escolas têm medo as escolas políticas, inclusive, também, têm medo de liderança, quando, na verdade, deveria instigar, incentivar, motivar as pessoas
a se tornarem líderes ou a desenvolver essa capacitação de liderança para fazer com que as coisas possam fluir de uma maneira muito mais democrática, muito mais transparente, muito mais efetiva. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo agora, eu chamo o Apoio Cultural e mais uma vez convido você a participar do programa, contatos aí na tela, nós voltamos dentro de instantes, é rapidinho, não saia daí. Ok, estamos de volta dando sequência à opinião e debate de hoje, entrevistando o professor e palestrante J. Mello, que no último bloco nos falou sobre a liderança, algo que está intrinsecamente relacionado, creio eu, com a questão da motivação. Não está, Mello? Está sim. A questão da motivação é outra, vamos dizer assim, é uma outra vertente que a gente deve sempre abordar quando se fala em liderança, né? Muitas empresas, prefeituras, câmaras municipais, às vezes nos chamam para fazer um trabalho motivacional junto aos seus colaboradores, né? O que acontece? Primeiro eu digo à pessoa, falo, olha, a motivação ela é extremamente importante para o seu funcionário, para os seus colegas de trabalho, é extremamente importante. Agora, antes da motivação, você pensou na qualificação, ou na requalificação, ou na reciclagem? Porque não existe nada pior do que uma pessoa desqualificada profissionalmente e motivada. Porque a pessoa motivada, ela quer fazer, ela quer realizar. Agora, será que ela consegue fazer sem receber antes um treinamento de como fazer isso? Então a gente sempre diz, olha, vamos fazer um trabalho motivacional na sua empresa, para os seus colaboradores, mas vamos antes fazer um treinamento específico para a função. O que ela tem feito de errado lá para você? Falar, não está todo mundo desmotivado, ninguém quer fazer nada. Bom, mas você pelo menos teve a preocupação de pagar alguns cursos ou de incentivar essas pessoas a buscar outros conhecimentos na área em que estão atuando? Não tive essa preocupação. Então faça isso primeiro, depois nós vamos motivá-los. Porque a pessoa motivada e não qualificada para exercer a função, ela poderá causar prejuízos para a empresa, porque ela quer trabalhar. Ela fala, puxa vida, eu recebi participei de uma palestra que o cara falou isso, falou aquilo, e eu estou motivado, eu vou fazer e vai fazer realmente, mas sem planejamento, sem conhecimento, e vai dar com os burros na água. Então é importante que para a gente se automotivar, né? Sempre a gente diz assim, ninguém motiva ninguém, né? É motivo para a ação. Então eu devo dar a motivação no sentido de permitir ou proporcionar a essa pessoa para que ela vamos dizer, se automotive, para depois ela buscar os caminhos para ficar de fato motivada, realizadora, etc., né? Então a gente sempre diz o seguinte, ó, antes de motivar, qualifique as pessoas, não improvise. O improviso são exceções, não deve ser a regra, né? Então você motivar é importante. A pessoa motivada, ela levanta de manhã, ela vai no espelho e fala, puxa vida, hoje eu vou assumir um compromisso de fazer tudo bem feito, vai dar tudo certo. Já a pessoa desmotivada, ela olha para o espelho e fala, nossa, que cara que eu estou hoje, meu cabelo, no meu caso específico, está caindo, né? Então eu perco a vontade de sair de casa às vezes, né? Quando na verdade ninguém vai ficar preocupado se o meu cabelo está nascendo, se está caindo. Vai preocupar o que a pessoa tem para transmitir hoje. Então quando eu me preocupo em me qualificar, as pessoas deixam de ver só essa parte física minha e vão pensar no conteúdo que eu tenho a transmitir. Eu sempre digo isso, em qualquer função que você exerça. Se você se qualificar, as pessoas vão te admirar, vão te respeitar e vão te aceitar como um líder, porque você realmente está qualificado para aquilo lá. Agora, isso se consegue de que forma? Eu me automotivo para exercer determinada função, então eu vou atrás. Se a empresa puder pagar curso para mim, ótimo. Se ela não puder pagar curso nenhum para mim, entro na internet hoje, no Google, através do Google, eu vou descobrir vários outros cursos que são gratuitos, que eu posso fazer online, no tempo que eu quiser, na minha casa, no conforto da minha família ali, e buscando toda a segurança, com certificado, quando eu terminar essa qualificação. Agora, eu preciso ter vontade.
né? Agora, para as corporações é altamente expressivo e vantajoso que não só um indivíduo esteja ali motivado. O clima, a atmosfera de uma empresa com um grupo motivado é gritante, é muito diferente, né, Melo? Sem dúvida. Por isso que as empresas que estão hoje fazendo sucesso no mercado, e é uma exigência, inclusive, do próprio mercado, é que as pessoas te atendam e te atendam bem, que façam um trabalho bem feito, né? E o líder, nessa função, ele é muito importante. É aquele camarada que sabe transmitir uma ordem, que sabe contribuir para que o sucesso, para que se atinja o objetivo que a empresa se propõe a conseguir através dos seus colaboradores. Então, tudo isso é extremamente importante. Então, uma empresa que tem os seus funcionários qualificados e motivados, ninguém segura. É uma empresa fadada ao sucesso. Nós temos muitos exemplos de empresas que prosperam no dia a dia e muitas empresas que, de repente, muda a diretoria por o falecimento do dono da empresa ou saída de algum sócio que era importante na formação da empresa, de repente ele descamba e vai para o fundo do poço. Tudo isso, talvez, falta de investimento em qualificação, investimento em motivação. Agora, para motivar um trabalhador, não adianta só bater nas costas dele e falar: você é excelente, você é extraordinário, você faz um trabalho perfeito, parabéns, aqui é uma medalha para você. Não é isso, não é só com isso que se motiva. Isso seria uma motivação também, mas o que motiva muito uma pessoa é um salário justo, condições de trabalho adequadas, sabe? Tudo isso, saúde, plano de saúde, formas de você ter o horário de lazer para os seus funcionários e as suas famílias, integração social. Isso é extremamente importante. Então, motivar não é só aplaudir, não é só dizer você é bom. Motivar significa, ó, se eu acho que você realmente é bom, então eu vou te premiar por isso. Aí eu estou motivando verdadeiramente. Essa pessoa vai ser aquela pessoa que está trabalhando numa determinada empresa, ela não quer sair de lá de jeito nenhum. Não vai existir essa preocupação de estar sempre buscando novos empregos, porque ela está feliz ali. Ela está segura. Ô Melo, você acredita que as empresas muitas vezes têm perdido a oportunidade de contar com excelentes colaboradores em função da ausência dessa visão, dessa motivação, desse aprimoramento de competências? Não tenha dúvida. Eu acho que todos nós temos competências e nós vivemos hoje no período das inteligências múltiplas, né? Eu não sou bom em tudo, mas eu tenho que ser bom em alguma coisa. Então, a empresa, o empresário hoje, ele tem que ter essa percepção de mundo, né? Ela tem que ter essa percepção e fazer assim: olha, eu vou investir nessas pessoas, primeiro porque eu amo gente, eu quero que essas pessoas sejam felizes. E depois, pensando como empresário, porque se elas estiverem felizes, estiverem seguras, estiverem amando o que fazem, elas vão produzir muito mais também. E às vezes a gente percebe também que alguns empresários contratam um treinamento, seja ele motivacional, seja de comunicação, seja de liderança, de chefia, etc. E os principais, vamos dizer assim, colaboradores deles, os chefes, os líderes de departamento, não aparecem, para não se misturar com o pessoal de chão de fábrica, que são chamados os maiores colaboradores, né, talvez até os mais importantes, ou tão importantes quanto os demais, engravatados, né? E nem o dono da empresa, ele paga, mas não vai também. E seria importante ele ouvir, não porque nós somos os donos da verdade, porque nós, às vezes, poderemos, numa palestra de 1 hora, 1h30, 2 horas, ou até mais, levar uma frase que possa, de repente, abrir uma porta enorme e, através dessa chave verbal, ele abrir a porta do sucesso. Então, é extremamente importante que os empresários, de uma forma geral, prefeituras, os prefeitos, os presidentes de Câmara, abram espaço para que os seus colaboradores possam receber esse treinamento. Ainda há pouco nós conversávamos sobre prefeituras, né? Prefeitura, em todos os municípios, é uma casa que dá oportunidade de emprego para muita gente. E nós, os contribuintes, de uma forma geral, temos muitas críticas a fazer ao serviço público, dizendo: fulano de tal não atende bem, atende de qualquer jeito, não sei o quê. Será que é culpa só da pessoa que dá atendimento?
Não seria culpa também do chefe do executivo e dos seus secretários que não tiveram talvez a qualificação e nem a preocupação de qualificar o funcionário? Às vezes uma menina passa, um garoto passa lá num concurso público e é bonitinho, tem os olhos claros e tal, é assim, é uma pessoa bonita. Fala, bom, essa aqui vai para o atendimento, vai atender telefone lá ou vai ficar na portaria como recepcionista. Mas a pessoa não recebeu nenhuma qualificação para a função, não sabe nem atender um telefone, não sabe dizer não com elegância, né? Não gosta de atender, não gosta de pessoas. Então, o atendimento é horrível. Ou aquelas outras pessoas que passam no concurso, vai para um determinado setor, chega lá, não há espírito de equipe, ninguém colabora, ninguém ensina. Fala, quando eu entrei aqui, ninguém me ensinou nada, eu aprendi. Você vai aprender também. Puxa, eu posso economizar um tempão desse funcionário, né, para qualificá-lo. Se no primeiro dia, antes de ele começar a exercer a função, ele vai para um setor de qualificação. Passa primeiro pelos mais experientes da empresa e depois passa por um treinamento profissional fora da própria empresa, da própria prefeitura. Isso vai gerar, inclusive, dividendos políticos para o prefeito, para o presidente da Câmara, para os vereadores, a partir do momento que o contribuinte ele vai fazer uma reclamação, ele vai fazer uma solicitação na prefeitura e ele é bem atendido, ele sai de lá feliz, fala, puxa vida, fui bem atendido. O pessoal daqui trabalha com amor sim, mas trabalha acima de tudo com qualificação. Eles estão qualificados para a função que estão exercendo. Daí ter prazer. Eu não estou legal nesse departamento, não estou produzindo o suficiente, troca esse funcionário, põe ele em outro setor e põe para aquele setor uma pessoa que tem o perfil para aquela função. É tão fácil, é tão simples e às vezes as prefeituras gastam com tantas coisas, as câmaras municipais com tanta coisa, as empresas com tantas coisas e se esquecem do que é mais importante, que é dar condições para que o servidor público trabalhe bem, trabalhe feliz, trabalhe satisfeito. Em ele conseguindo atingir esse objetivo, pode ter absoluta certeza de que os dividendos políticos virão, quase todo mês ou cada 15 dias pedir licença médica porque está estressado, e que acontece realmente. Se você está num lugar onde você não se sente bem, é bem provável que você vai ter problemas de saúde também. É por isso que se afirma que hoje a gente vive a era das competências, né, Melo? Com certeza. Imprescindível que elas sejam desenvolvidas, aprimoradas. Com certeza. Se nós Deus, eu sempre digo o seguinte, Deus nos colocou no mundo à sua semelhança para a gente ser feliz. Eu não acredito que Deus tenha falado, você vai sofrer só, você vai ser feliz. Deu a nós todos o livre-arbítrio, né? Agora, é importante frisar também que a qualificação, que as competências desenvolvidas e tal, ela tem um custo. É muito sacrificante. Nós precisamos ter atitude. Não adianta você ter sonhos, ter um projeto audacioso, ter planos de vida, mas você não tem atitude. Fala, está pegando fogo aqui nesse cantinho, está pegando fogo ali também, e eu fico olhando pegar fogo em tudo. Quer dizer, ou eu saio correndo, ou eu ligo para o bombeiro, ou eu pego um extintor, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que tomar atitude. A pessoa bebe demais ou fuma demais, sabe que isso vai causar mal para ela, ela tem consciência disso, mas não tem atitude de abandonar esse problema de saúde, buscando um aconselhamento médico ou um tratamento, etc. Na vida profissional também, eu sei que para que eu possa ganhar mais, para que eu possa ser disputado, entrar no mercado de trabalho com, vamos dizer assim, com coringa na mão, eu preciso de qualificação, eu preciso de conhecimento. Agora, não vai cair do céu, de repente, você a partir de hoje vai saber tudo, vai estar qualificado para qualquer função. Puxa, a gente que já tem um certo tempo de estrada, quantos cursos a gente não fez e continua fazendo para ir aprimorando? Cada curso novo traz uma linhazinha, um pedacinho de coisa nova que você vai agregando esse valor aos valores que você já tem, as suas competências, e você vai desenvolvendo até o momento que você consegue dar conta do recado com uma tranquilidade e com uma felicidade. Você sai de uma palestra, às vezes, que aparentemente é desgastante, falar durante 4, 5 horas, ou um workshop de 8 horas para 1.000 pessoas, para 500 pessoas, fala, eu estou exausto, não aguento mais. Você sai de lá renovado, porque você gosta, porque você desenvolveu essa competência, você está falando sobre o que você ama,
né? Você sabe o que você está falando, você não inventou, você buscou esse conhecimento. Então, em qualquer função nossa, quando nós fazemos com amor, com respeito ao próximo, né, e com atitude saudável, o resultado sempre será positivo. Não importa se é capinando, não importa se é plantando, se é colhendo, não importa a sua profissão. Se você faz com amor, pode ter absoluta certeza de que você será, ao final, recompensado pelo trabalho executado. Ok, vamos a mais um breve intervalo. O apoio cultural chegando aí. Estamos de volta, dando sequência à opinião e debate de hoje, que entrevista o professor J. Mello, palestrante, nos falando sobre liderança, motivação, e agora vamos falar um pouquinho de comunicação. Mas antes disso, Mello, contar para você que a nossa telespectadora Clélia ligou para cá, relatando que sempre admirou você como um inteligente comunicador, já participou de várias palestras apresentadas por você, e ela e a família estão assistindo a gente e lhe mandando um abraço. Muito obrigado, fico feliz. Um abraço a ela também. Espero que em outras oportunidades ela esteja presente. É sempre um prazer muito grande a gente encontrar e depois reencontrar as pessoas em outras palestras, né? Recentemente eu tive, vamos dizer assim, uma carta em branco, né, que atestou, modéstia à parte, a competência profissional, que foi a seguinte: talvez você também se sentiria muito feliz com esse acontecimento. Um advogado que se transformou posteriormente num delegado de polícia, o Zé Fernandes, sim, lá de Amparo, que hoje está em Campinas, é um delegado classe A. Ele fez o curso de oratória quando ele era estudante de Direito. Depois se formou advogado, voltou, fez mais uma vez o curso comigo, porque o curso nunca é igual, né? Uhum. E recentemente, há coisa de 2, 3 meses atrás, ele colocou os 2 filhos dele para fazer o curso de oratória. Então, significa o quê? Olha, o curso é um atestado de competência da gente, né, como profissional. E significa mais, então, né, Mello? Muito que feliz. Você já é de pai para filho, pois hein? É, pois então, é. a segunda geração. Pois é, ninguém acredita, né? Pensa que eu tenho 18 anos só de magistério. Mas eu fiquei muito feliz em ter, primeiro, o Fernandes como, hoje, delegado de sucesso, né, como aluno, e depois os 2 filhos dele, a Thaís, e eu me recordo o nome do garoto agora, também, ela é arquiteta, se não me engano, e ele é advogado, como alunos. Então, achei, assim, até falei para ele no dia lá, falei, puxa, você me deixou muito feliz, não por ter matriculado seus filhos, mas por ter tido a coragem, né, vamos dizer assim, de indicar os seus filhos para o curso. E a gente sempre imagina o quê? Eu quero para os meus filhos o que existe de bom, o de melhor possível. Então, fiquei muito contente. Por isso que eu sempre digo, a comunicação, ela é extremamente importante, Helena. A gente percebe, às vezes, que uma pessoa ela tem uma competência extraordinária para exercer uma função, uma determinada função. E às vezes, em cima desse, vamos dizer assim, desse destaque que ela atingiu na sociedade pela competência profissional, nós que trabalhamos no meio da comunicação resolvemos entrevistar essa pessoa. Fala, puxa vida, eu vou levar fulano de tal para falar sobre esse assunto que ela domina, que ela realmente tem conhecimento, ela recebeu um prêmio extraordinário pela competência profissional dela na execução dessa função. E aí o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela é um excelente artesão, um excelente médico, um excelente advogado, um excelente engenheiro, um excelente porteiro, uma excelente secretária, um operador de áudio, qualquer coisa assim. Mas quando vai passar essas informações, ela não articula bem, ela não tem uma comunicação assertiva e ela acaba se complicando. É por isso que eu sempre digo, comunicação é importante, sim. Em todas as áreas, em todas as profissões, você bem colocou. Nem sempre a pessoa é capaz de manifestar com clareza
aqueles conhecimentos que ela adquiriu ao longo da vida. A gente sabe, não é, Melo, e essa é uma afirmação universal, de que a palavra possui uma força exponencial. Quando você não consegue expor as suas ideias, manifestá-las através da palavra, muitas vezes vai acabar fazendo uso de outros artifícios, como a força, a violência, para tentar passar o que você quer, o que vimos também recentemente quando dessas manifestações, não é mesmo? Com certeza. Eu digo que a comunicação é extremamente importante, é uma chave. Muitos tesouros, aí existe um ditado muito interessante que diz o seguinte: ó, muitos tesouros, além dos de Alibabá, podem ser abertos com uma chave verbal. O Alibabá dizia: abra-te, Sésamo, e aquelas portas gigantes da montanha se abriam e lá estava todo o tesouro, né? Na nossa vida pessoal também, porque nós sabemos que o discurso é importante, a mensagem que nós transmitimos é importante, mas é extremamente importante a maneira com que você transmite esse conhecimento. Então, o tom de voz adequado, o olhar para as pessoas com quem você está conversando, não abaixar, o gestual que você faz quando está comunicando alguma ideia, tudo isso são complementos. Então, a comunicação não é só a voz, né? A gente sabe que a fala, a palavra, ela tem um peso em torno aí de 5 a 7% só na comunicação. Depois 37% é da postura e 55% é da fisiologia. Quer dizer, de que maneira eu estou transmitindo isso aí? Então, muitas vezes, o tom de voz adequado, a coerência na sua fala, tudo isso vai facilitar, tudo isso vai ajudar, tudo isso vai permitir que a sua comunicação não seja distorcida. E onde você consegue se impor pela comunicação eficiente, não cabe a revolução pela força, não cabe quebra-quebra, porque a pessoa vai se colocar pela competência, por ser bem claro, bem objetivo. As pessoas vão entender o que você está dizendo, porque você se preparou para dizer daquela forma. Mesmo porque nesses treinamentos de comunicação, não é, Melo? Um dos itens que são desenvolvidos é a questão da capacidade de argumentar. Tem coisa mais bonita, gente, mais inteligente, né? Mais aprimorada do que você expor a sua ideia, saber defendê-la, saber argumentar. E isso tudo é passível de aprendizado também. Olha que maravilha. Com certeza. Eu acho que a comunicação é um dom da pessoa. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Logicamente que, com o passar do tempo, né, a gente acaba aprendendo a vencer essa timidez também. Mas os comunicadores são tímidos e ninguém acredita. Mas observe bem, eu fico muito à vontade, mas muito tranquilo quando estou fazendo uma palestra. Muitas vezes, muito mais tranquilo fazendo a palestra, falando para um público enorme, de 10, 20 mil pessoas, quando está fazendo um show, por exemplo, do que às vezes conversando tete a tete com a pessoa. Mas como que a gente vence essas barreiras? Primeiro, não pintando o diabo mais feio do que ele é, né? Então a pessoa às vezes ela vai falar em público, ela fala: e se o microfone não funcionar? E se eu tropeçar? E se eu cair lá na hora? E se me der branco? Puxa vida, quando você vai a um supermercado, você escreve assim, ó, não comprar arroz, não comprar feijão, não comprar batatinha, ou você escreve na sua listinha o que você quer comprar. Não é? Então, se o objetivo meu é fazer sucesso, é fazer dar certo o que eu quero, eu preciso também me instruir, me capacitar e colocar dentro de mim pensamentos positivos. Eu vou fazer essa palestra, bom, eu me preparei para isso, eu sei que roupa que eu tenho que ir, eu sei qual é o meu público, eu domino essa área, então estou tranquilo, não tem por que ter medo. Falar, mas quando ligo o microfone, meu cérebro para de funcionar. Que diz que é assim que funciona, né? Diz que o ser humano e o cérebro humano é algo tão especial e tão bem feito que ele funciona desde o momento que você nasce até o momento que chega diante do microfone. E por que isso aí? Porque nós fantasiamos, nós pintamos aí, no caso, o diabo mais feio do que ele é. Quem inventou o microfone o fez com o seguinte propósito: ó, isso é para facilitar, isso é para dar ganho à sua voz,
para que você possa falar no tom adequado, sem gritar, sem berreiro, transmitir com competência. Se você tem a voz muito forte, muito alta, existe um operador de áudio que vai abaixar o volume. Se você tem uma voz pequenininha, muito fininha ou muito ardida, muito estridente, ele vai também, de alguma forma, buscar recursos no equipamento para melhorar a sua performance. Então não há por que se preocupar. Microfone, eu sempre digo isso nos cursos de oratória, os microfones foram feitos para facilitar a sua comunicação, para que você não precise se desesperar na hora de comunicar as suas ideias. Muito bem. E chegando aqui a última participação, obrigada. A Elzinha Tadei cumprimenta a SRTV, a mim, ao J. Melo, e agradece que com estas palavras você, Melo, está despertando no público que nos acompanha os sonhos adormecidos. Olha que poético, hein, Elzinha? Um abraço, ela manda um abraço para você. Muito obrigado a ela também, um abraço carinhoso. Espero sempre que possível, sempre que a Eliana nos dá essa oportunidade, e a SRTV também, né, de trazer uma palavra amiga, trazer uma voz de incentivo. Eu acho extremamente importante. Quanto mais nós dividimos o nosso conhecimento, mais nós aprendemos, né, Eliana? Claro. Eu sempre digo assim, ó, falo assim, bom, Melo, até a Eliana me convidou, na verdade, para vir aqui há uns 10 dias atrás. Ela falou, Melo, você pode ir? Posso. Sobre o quê? Sobre tal assunto. Eu falei, então vou me preparar. Ela brincou, falou, mas por que se preparar? Porque eu tenho responsabilidade, porque eu amo o que eu faço e eu acho que eu tenho que, no mínimo, mostrando respeito à própria apresentadora, que é a Eliana da Guimar, a SRTV e as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho que ter essa preocupação em pelo menos olhar mais uma vez nos meus guardados e ver o que eu posso trazer de melhor. Se não foi tão bom quanto eu gostaria, provavelmente é porque eu não consegui captar todas as informações que eu busquei. Porque eu acho que é extremamente importante você ser responsável por aquilo que você está fazendo. Isso eu faço com certeza, com amor, com carinho e profundo respeito. Maravilha. Agora só falta você nos passar seus contatos. Ok, Eliana. As pessoas, nós vamos inclusive ter um curso agora de oratória no Master Treinamentos em Amparo, para prefeituras, câmaras municipais, para associações comerciais, enfim, comércio em geral, para as lideranças, para as donas de casa, para secretários, professores, etc. Pode ser pelo e-mail cursos, no plural, cursos jmelo, com L só, que é melo de pobre, cursosjmelo@ig.com.br, e o telefone, eu prefiro até que seja o celular, porque vai me encontrar sempre, Isso. Né? É 9628-6637. Maravilha, está aí na tela, você pode anotar, e eu quero agradecer ao Melo a presença aqui hoje e desejando-lhe, como sempre, muito sucesso. Muito obrigado, Eliana, um prazer enorme estar aqui com você, a repercussão sempre foi extraordinária e eu sou grato a você, grato a Deus por me dar essa oportunidade de estar divulgando o meu trabalho, mostrando o que a gente faz na vida e, acima de tudo, né, a oportunidade que você me oferece para que eu possa dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Muito obrigado, viu? Que Deus te proteja sempre. Amém. Encerro o Opinião e Debate, agradeço a audiência, marco encontro com você para amanhã, ao meio-dia, aqui no Sistema Regional de Televisão. Um abraço, boa tarde, até lá.